Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Esse é o programa Crise, os impactos da Covid-19, e o meu nome é Ronaldo Bicário. Hoje nós estamos aqui com o professor Carlos Eduardo Yang para conversar sobre um tema que é um tema importante, que são as relações entre meio ambiente e pandemia. O Carlos é professor titular do Instituto de Economia, trabalha nesse tema há décadas, um profundo conhecedor desse tema, um especialista altamente respeitado e uma das pessoas mais adequadas para desenvolver esse tema e trazer essas informações para vocês. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Cadu por ter aceitado esse nosso convite, nesse esforço grande do Instituto de Economia de levar para a sociedade justamente aqueles conhecimentos armazenados, reunidos pelos seus professores e seus pesquisadores para ajudar, na verdade, essa sociedade, esse país num momento tão difícil. Bom, em primeiro lugar, Cadu, eu gostaria de começar essa discussão com você sobre um tema que é o seguinte, quer dizer, muito se tem falado sobre o Pacto Verde, sobre o neokeynesianismo verde, sobre o Green Deal, enfim, reunindo essas duas coisas, né, questões ambientais e questões keynesianas num só tema. Então, eu começaria perguntando isso para você, Cadu, quer dizer, o que há de novo nesse keynesianismo com metas ambientais que se fala tanto atualmente? Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. Ansioso para poder dar um abraço pessoal em você de novo, mas eu queria começar dizendo que a gente precisa reinventar o keynesianismo. Na verdade, no Brasil, porque essa é uma discussão bem mais antiga lá fora, por uma série de razões que não cabe aqui a gente discorrer, no caso brasileiro, houve um distanciamento da pauta keynesiana, especialmente pós-keynesiana, dos temas ambientais, enquanto lá fora houve um processo maior de convergência. Eu acho que é um consenso, seria até perda de tempo a gente discutir o porquê, acho que várias outras pessoas já explicaram por que o momento é um momento de soluções keynesianas. Nós estamos vivendo uma baita crise de insuficiência de demanda, nós estamos com situação de armadilha da liquidez, todas as situações clássicas em que qualquer manual de macroeconomia, da síntese clássica, inclusive, apontaria para soluções do tipo keynesiano. Mas, então, agora a gente precisa fazer uma outra reflexão. Que tipo de keynesianismo a gente quer? Sempre houve muita ênfase teórica no papel do gasto público como elemento indutor da demanda efetiva. E, no caso brasileiro, o gasto público em investimento particularmente associado à infraestrutura. E, por causa disso, houve, inclusive nos governos de esquerda, nos governos Lula e Dilma, forte adesão à ideia de que qualquer projeto de infraestrutura bancado pelo Estado seria importante porque aumentaria a demanda efetiva no curto prazo e aumentaria a capacidade produtiva no longo. E, infelizmente, nós, da área ambiental, sempre criticamos isso há muito tempo, a relação nossa com os governos Lula, especialmente Dilma, não foi uma relação fácil, por causa dessa incapacidade de perceber de que não podemos mais falar em qualquer tipo de investimento. Por exemplo, um investimento em estrada que corte uma área de remanescente florestal vai necessariamente resultar em quê? Em desmatamento, migração e fluxo de doença. A gente fala muito do Covid agora, mas a malária está sendo transmitida por causa dos projetos de abertura de estrada, grandes obras, grandes hidrelétricas, há bastante tempo, né? Nós tivemos o retorno, inclusive, de doenças que a gente julgava terem sido controladas, né? Febre amarela é um caso. E isso está muito associado a fluxos migratórios. Estrada, grandes obras, Belo Monte, não tem nada mais paradigmático para mostrar a diferença desse velho keynesianismo que não pode ser mais revisitado e o novo, essa nova visão de um crescimento verde
Green New Deal, o termo que se queira utilizar. Por quê? Porque não basta apenas aumentar a demanda efetiva, não basta apenas aumentar a capacidade produtiva. É fundamental ser seletivo, é fundamental dizer o que, quanto e como. Não é apenas uma questão de gerar um único número, aumentar o PIB. Eu sempre digo que nós não podemos lidar apenas com a questão de um PIB maior. Nós precisamos lidar essencialmente com o conceito de PIB melhor. E isso impõe uma setorialização e uma abertura de visão, de planejamento, de incentivos, que não aconteceu até agora. Um exemplo muito claro, o projeto dos campeões nacionais, né? Estimulou-se a ideia de termos grandes conglomerados associados à produção pecuária, os grandes frigoríficos na Amazônia, que resultaram num aumento do desmatamento. E há tempos a gente vem alertando que os desequilíbrios que são causados com esse tipo de processo trazem consequências para o bem-estar geral, né? Questões climáticas, como todos já estão a par, mas também questões ligadas a fluxos hídricos, a regulação dos serviços ecossistêmicos, por exemplo, no que diz respeito aos rios voadores, que afeta toda a malha de reservatórios no Brasil, e também pandemias, né? Eu não sei quanto que as pessoas sabem da existência de zoonoses e pandemias que são transferidas periodicamente. O exemplo que eu gosto sempre de citar, já há algum tempo, bem antes do Covid, é o caso da hantavirose, é o hantavírus, que é transmitido por inalação de aerossóis de roedores silvestres, que tem uma letalidade muito maior que a Covid-19. E que se dá quando você entra numa área silvestre e você inala esse vírus, que é oriundo de hospedeiro natural, são roedores silvestres. Não é esse rato de rua, não, rato que vive no mar. Enfim, essa nova visão ela precisa ser incorporada além do discurso. Ou seja, quando nós formos falar em projetos de recuperação econômica, essa recuperação precisa ser qualificada. Ela não é uma recuperação para voltarmos ao que era antes. Voltarmos ao que era antes só vai resultar o quê? Num modelo onde as grandes apostas de crescimento econômico, agricultura, inclui pecuária, também cultivo, e extração mineral, incluindo petróleo e gás, são os setores altamente excludentes do ponto de vista de geração de emprego social. Na verdade, a extrativa mineral até aumentou um pouco o seu nível de ocupação, mas é muito pequeno, ela representa 0,2% das ocupações brasileiras. E o agropecuário é, de longe, o grande desmatador e é, longe, o grande desempregador. O agro ele não apenas aumenta o desmatamento, o agro de predatório, daqui a pouco eu vou qualificar o que seria um agro sustentável, mas esse agro predatório que a gente acostumou a estimular. E o maior incentivo fiscal no Brasil continua sendo o crédito à agricultura predatória. Esse agro não só ele é o responsável pelo desequilíbrio das florestas, pelo desequilíbrio das comunidades tradicionais, não apenas povos indígenas, mas também povos indígenas, que agora estão particularmente sensíveis a essa pandemia, mas também resultou em desemprego. O setor agropecuário desempregou entre 2000 e 2017 alguma coisa como 3,6 milhões de postos de trabalho. A participação relativa do agropecuário na ocupação, que era mais de 20%, que acho que torno de 21%, cai para menos de 13%. Então, essa maneira de rever, de estimular a economia para uma recuperação, ela precisa ser calcada em princípios que vão além dos critérios convencionais. Vai gerar emprego. Sim, mas eu não quero voltar a um tipo de emprego que não seja digno. Eu não vou imaginar, pegando na área energética, por exemplo, que eu vou recuperar a economia na base do corte manual de cana. Mas o etanol vem da cana, a cana é, portanto, um emprego verde. Não, não é, porque não é um emprego digno. E grandes hidrelétricas também não vai resolver. As grandes e pequenas hidrelétricas, se tiver um conjunto grande de pequenas hidrelétricas concentradas numa área,
relativamente sensível, eu vou ter o mesmo impacto de uma grande hidrelétrica. Pequenas centrais hidrelétricas hoje causam um grande desastre ambiental no Pantanal, por exemplo. Então, a gente precisa requalificar esse tipo de incentivo. E isso requer um esforço conceitual e teórico. Convido aos meus amigos, keynesianos, em particular pós-keynesianos, que entendam que é necessário repensar o que sempre foi dito. Ou seja, não basta apenas incentivar a atividade econômica, é preciso qualificar a atividade que vai ser colocada. E, do ponto de vista concreto, isso envolve trabalharmos de uma maneira muito mais seletiva em que tipo de projeto que tipo de atividade deve receber estímulo e em que condições, e quais não devem receber. Cadu, dentro dessa discussão, então, quando você ouve essa questão de um novo plano Marshall, plano Brasil, esse tipo de planos que estão sendo propostos, você acha, então, que isso não tem sentido? Isso é extemporâneo, isso é fora de lugar, quando você imagina o conteúdo desse tipo de plano, as intenções desse tipo de plano, a pegada desse tipo de plano? Eu acho que não adianta querer voltar no tempo. Nós estamos vivendo a infelicidade de um governo federal que acredita que pode retornar aos anos 60, aos anos 70. A seta do tempo ela é unidirecional. O tempo não para, o tempo avança, mesmo que, às vezes, a passos de formiga e sem vontade, mas ele avança. Não temos mais como retornar a uma situação anterior. Então, não dá mais para você imaginar projetos como, por exemplo, o Pró-Brasil, na qual eu vai estimular o crescimento econômico simplesmente fazendo projetos de infraestrutura para exportação de soja na Amazônia. Faz sentido isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não vai causar a modificação estrutural necessária. E, infelizmente, essa é a lição do PAC. Quando a gente fala em autocrítica dos governos Lula e Dilma, não é apenas uma questão explícita de corrupção ou não corrupção, vai muito além disso. É a ideia de que não é possível, pelo desenvolvimento econômico, que seja, ao mesmo tempo, calcado e incentivador das estruturas tradicionais que são base da desigualdade brasileira e imaginar que você vai gerar inclusão ao mesmo tempo. Quer dizer, eu nem digo mais dos governos que vieram depois, que os governos que vieram depois não estão nem aí para a inclusão. Tá? Mas não dá para imaginar que eu vou incentivar mais ainda a elite econômica que acabou conduzindo, inclusive, para o caos político que a gente está vivendo, porque essa elite que domina hoje, em particular o Congresso Nacional, não dá para imaginar que, apostando nas mesmas atividades que geraram uma das economias mais desiguais do planeta, que eu vou subitamente conseguir reverter isso para uma economia mais igualitária. Então, você tem um projeto que vai ser estritamente calcado em grandes obras públicas, legal, bacana, vai gerar demanda efetiva? Vai aumentar o emprego? Vai recuperar o PIB? Vai. Mas, em compensação, qual é o legado que isso vai deixar? O aprofundamento de um modelo primário exportador, a reprimarização e a desindustrialização correm há muito tempo. Ela não foi inventada pelo governo Temer, ela foi acentuada pelo governo Temer e ainda mais pelo governo atual. Mas a desindustrialização e a reprimarização ocorreram continuamente há bastante tempo. Tá? Então, não adianta imaginar que eu vou apostar na estrutura de fortalecimento dessas plataformas primárias exportadoras e conseguir um modelo de atividade econômica sustentável que vai gerar inclusão social. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tem que cortar na raiz isso. E não é à toa que, no meio da tempestade da Covid, todo tipo de bandalha legislativa está tentando ser empurrada para acabar com o licenciamento ambiental, a MP 910, que faz a regularização da grilagem, todo e qualquer tipo de ataque a unidades de conservação, terra indígena, nova tentativa de mexer no Código Florestal, cortes explícitos na área
de atuação dos órgãos reguladores ambientais, em particular no federal. Então, isso não é uma coincidência. Isso acontece porque esse tipo de modelo de campeões nacionais baseados no atraso, na mineração, na exploração predatória de recursos energéticos, no avanço predatório da agricultura de exportação, isso não vai gerar o desenvolvimento sustentável. Imaginar que eu, com corte manual de cana, vou gerar desenvolvimento sustentável é uma fantasia. Seria dizer o seguinte: então os portugueses estavam certos quando trouxeram a mão de obra escrava aqui para fazer o mesmo corte manual de cana. Então, não faz sentido. Então, o que a gente tem que discutir mesmo é qual é a seletividade que é possível. É claro que na esfera federal a situação está muito difícil, porque a gente tenta e luta diariamente em não sei quantas campanhas, eu participo ao mesmo tempo agora, são tantas plataformas, a IP 910, a questão das terras indígenas, a questão do licenciamento ambiental, a defesa de atuação do IBAMA e do ICMBio e por aí vai. São tantas os ataques que fica difícil a gente perceber. Então, na esfera federal, o que a gente tenta fazer é evitar um desastre maior. Mas eu chamo a atenção para o subnacional. Nunca eu estive tão feliz do Brasil ser essa bagunça federativa, né? Eu sempre reclamava que é uma federação, tem conflito de competência, o federal mistura com o estadual, que briga com o municipal, e o legislativo se intromete no executivo, que se intromete no judiciário, e por aí vai, né? Mas, felizmente, essa nossa matriz de divisão do poder, né, tanto pelo aspecto republicano, né, executivo, legislativo e judiciário, quanto federativo, o federal, estadual e municipal, quando a gente dilui tudo isso, a gente tem uma salvaguarda de democracia. Porque isso cria autonomia muito maior do que em estados centralistas, em particular os estados centralistas e autoritários, que seria o pior dos mundos. Uma situação de Estado novo agora seria absolutamente desastrosa. Enfim, e há governos subnacionais, há entidades subnacionais, há grupos empresariais que estão dispostos a fazer alguma coisa diferente. E eu acho que a gente tem que, nesse momento, comer pela beirada. E tem muita coisa acontecendo, muita possibilidade de fazer já. E na esfera federal é resistência, resistência, resistência até quando der. E até sobreviver a um novo governo. Porque, infelizmente, não há perspectiva diante não só do atual executivo, mas do atual legislativo, de que a gente vá avançar em alguma coisa que caminhe na direção de transformação produtiva com equidade. Que é mais ou menos o que tudo que eu tenho falado era mais ou menos que Dom Fernando Francino dizia, né, no final dos anos 80, até a sua súbita e lamentável morte. Mas essa ideia de que a gente não pode imaginar que com mais do mesmo a gente vai conseguir mudar. A gente precisa transformar. E de onde vai vir essa transformação? De onde for possível. Cadu, desse processo. Cadu, dentro dessa linha, quer dizer, quando se fala muito hoje em crescimento verde, que na verdade está no centro de toda essa discussão, né, de um novo pacto ambiental, etc., em termos de investimento, geração de renda, que isso, na verdade, seria uma oportunidade de você sair da crise, né, seria uma alavanca da crise, de retomar um crescimento, mas com um novo conteúdo. Quando se fala em termos desse negócio de crescimento verde, né, o que significa isso? Qual é o conteúdo disso, de fato? Ótima pergunta essa, porque existem vários nomes que são dados para uma ideia que é mais ou menos comum. A gente pode falar em economia verde. Economia verde é um termo que eu acho mais conceitual, porque ele foi estabelecido pelo PNUMA para a crise da década passada e que tinha como visão a ideia de que o investimento, o gasto em expansão de atividades sustentáveis será o eixo dinamizador do processo de crescimento. Que hoje, onde isso está melhor conceituado, creio, é na CEPAL, com o conceito de Big Push ambiental, que volta a ideia de Rosenstein-Rodin e por aí vai.
que é necessário um bloco, imagine um cluster de investimentos que trazem consigo inovação. O investimento ele é três coisas ao mesmo tempo, né? Ele é aumento de demanda efetiva no curto prazo, mas ele é aumento de capacidade produtiva no longo prazo e é a maneira pela qual a gente incorpora inovação no processo produtivo. Então, não é uma coisa que vem junto com, é por causa de. Por causa desse conjunto de investimentos em ações de natureza sustentável, que nós vamos ter um novo ciclo expansivo econômico. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, em infraestrutura urbana. E agora eu vou adicionar um elemento que não foi colocado ainda, que tem aí uma urgência também, não é a mesma urgência epidêmica, uma urgência no sentido estrutural, que é a emergência climática. É fundamental repensar e reconstruir os assentamentos humanos brasileiros, aliás, em todo o planeta, porque nós temos necessidade de adaptação a mudanças climáticas. A nossa memória acaba sempre sendo guiada pelo mais conjuntural. O conjuntural hoje é a pandemia do Covid. Já esquecemos dos grandes episódios de chuva e tragédias humanas associadas pela primeira vez em todas as regiões metropolitanas do Sudeste. Aconteceu em São Paulo, em Belo Horizonte, aconteceu no Rio, aconteceu em Vitória e diversas cidades do interior, onde um fenômeno de chuvas muito intensas resultaram em tragédias humanas de grande dimensão. E isso é exatamente o que a gente espera com as mudanças climáticas. Qual é a relação disso com a pandemia? Em primeiro lugar, a capacidade de resiliência, de se adaptar a uma epidemia como essa, que nós estamos vivendo do Covid, é afetada pela sua capacidade de adaptação a um problema climático. Suponha que a pandemia tivesse chegado não em março no Brasil, mas em janeiro, e estivéssemos, quando aconteceram as grandes chuvas, que foi final de janeiro e fevereiro, estivéssemos todos em isolamento em casa. O que teria acontecido? Nós teríamos um aumento significativo de óbitos, porque as pessoas estariam em casa, exatamente as casas que são condenadas pela Defesa Civil. E aí, o que você faz? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Outro problema associado às mudanças climáticas diz respeito à propagação de doenças. Doenças de veiculação hídrica, doenças associadas a vetores. Não necessariamente a próxima pandemia virá por via respiratória. Nós já tivemos uma pandemia de sérias consequências, a pandemia de Zika. Aliás, nós já tivemos Zika, chikungunya, a dengue voltou, a dengue hemorrágica. E o que acontece com o clima mais quente se torna mais propício à proliferação, por exemplo, de mosquitos. E outros tipos de coisa que a gente nem sabe ainda. Como eu falei para vocês, a hantavirose, que é essa doença, ela foi descoberta na Guerra da Coreia. Até o início dos anos 90, acreditava-se que ela não existia nas Américas. Brasília teve um surto na década passada. Então, nós não sabemos ainda o que virá. Como o Brasil é o campeão mundial de biodiversidade, nós provavelmente temos um dos maiores estoques de micro-organismos que são potenciais zoonoses, potenciais pandemias em T mais delta. A gente não tem controle sobre isso porque o processo evolutivo é um processo essencialmente aleatório. Então, é necessário se adaptar à mudança climática. A reconstrução urbana é fundamental. Vou dar um exemplo simples, mobilidade urbana. Mobilidade urbana, ou imobilidade urbana, seria melhor categorizado no caso brasileiro, é um dos maiores problemas da população pobre no Brasil. Eu costumo chamar isso de pobreza não monetária. Não basta você ter um indicador monetário de pobreza, você tem um indicador de qualidade de vida. E o tempo de deslocamento no trânsito deteriorou muito no Brasil. Eu recordo que nós, na Rio+20, ninguém mais fala em Rio+20, né? Esqueceu-se que existiu o Rio+20. Rio+20 era a grande chance da gente colocar a economia verde no papel, perdão, sair do papel e colocar na prática.
mas o governo brasileiro, à época, reagiu como fosse uma coisa menor, dizendo: a gente já está fazendo inclusão social, porque aí todo o discurso brasileiro que falava de sustentabilidade falava da melhoria dos indicadores monetários de renda que nós tivemos, a melhoria que nós tivemos no período até 2015. Só que, ao mesmo tempo, nós tivemos uma piora significativa dos indicadores de mobilidade, ou seja, de tempo de deslocamento. Isso porque, entre outras razões, quando houve a crise de 2008, qual foi a solução que os países desenvolvidos colocaram? Vamos tirar o automóvel da rua. Vamos dar incentivo, ou pelo menos colocar um automóvel híbrido, uma coisa melhor. No Brasil, não. Vamos ter automóvel popular. E ainda por cima subsidiou a gasolina. O preço da gasolina passou a subir muito menos que o preço da passagem de ônibus. Resultado: explosão da aquisição de automóveis, e a visão convencional keynesiana bateu palmas. Que bacana, estamos aumentando a demanda efetiva, estamos aumentando o emprego e as pessoas estão podendo ter mais automóveis. Só que resultou num colapso de trânsito, né? E esse colapso de trânsito significa o seguinte: as pessoas gastam, em média, cidades aqui da periferia do Rio de Janeiro, as pessoas gastam, em média, mais de 2 horas por dia no movimento pendular, indo e voltando do trabalho. Isso significa que essas pessoas estão expostas, além de uma má qualidade de vida, um transporte um transporte ruim, mas também um risco, porque essas pessoas são os vetores de transmissão de novas pandemias. Então, você mexer no eixo da mobilidade urbana é fundamental, deixando de ênfase no automóvel particular, botando em ênfase o transporte público, mas não basta apenas melhorar o transporte público. É fundamental descentralizar a metrópole. A gente sofre todo tipo de desigualdade, né? A gente está vendo agora a desigualdade sanitária. O rico tem muito mais capacidade de se adaptar a uma pandemia do que o pobre. A gente tem desigualdade de renda e de riqueza, temos desigualdade regional. E nós temos a desigualdade espacial metropolitana. Onde estão os hospitais? Os hospitais estão no centro da cidade. Então, a pessoa sai da periferia para ir conseguir uma vaga num hospital. E isso é um drama, porque isso revela a necessidade que a gente tem de desconcentrar os serviços de saúde. Se as pessoas tivessem trabalho, opções de emprego e renda, serviços como saúde e educação, e lazer nas suas áreas próximas de residência, você não teria a necessidade do pêndulo de pessoas gastando um mês por ano dentro de um ônibus. Tem reportagens mostrando sobre isso, né? Essa é uma outra área que a gente precisa ver. Em termos de adaptação na questão energética, é fundamental a proteção dos corpos hídricos. Nós temos, felizmente, uma grande matriz hidrelétrica. Isso é um grande ativo. Tá? Não vou discutir os custos que isso aconteceu. É mais ou menos você chegar em Ouro Preto ou chegar em Olinda, ver aquele patrimônio histórico e dizer o seguinte: aqui tem que ser demolido porque isso foi feito em cima do trabalho escravo. Se não houvesse trabalho escravo, não haveria aquela obra colonial. Mas, dado que já foi feito, está ok, vamos mantê-lo como está. Para eu manter a capacidade hidrelétrica brasileira, é necessário regularidade dos fluxos hídricos. E uma das consequências mais sérias das mudanças climáticas é a alteração dos fluxos hídricos. Ou seja, temos possivelmente, períodos de chuva muito intensos, concentrados no verão, e estiagens mais longas, que é tudo de ruim para o sistema hidrelétrico. O sistema hidrelétrico gostaria de ter a maior estabilidade possível ao longo do ano. Como é que a gente se protege com isso? Dado que as mudanças climáticas vão acontecer, a gente tem que mitigar, e mitigar é evitar o desmatamento, no caso brasileiro, mas também evitar o transporte individual, evitar o subsídio à energia. Mas a gente precisa se preparar, ser resiliente para essa mudança. Qual é a principal maneira de proteger um corpo hídrico? Dom Pedro II ensinou isso para a gente no Rio de Janeiro, no metade do século XIX. Faltava água no Rio de Janeiro, vamos proteger o Rio Carioca. Como é que eu protejo o Rio Carioca, que era o principal manancial da cidade? Vamos reflorestar a Floresta da Tijuca. Se eu tenho que proteger o corpo hídrico, o que eu tenho que fazer? Eu vou garantir a cobertura florestal adequada, que é a antítese do que quer fazer o Congresso Nacional. O Congresso Nacional só basta fazer uma lei proibindo a mudança climática.
porque todas as medidas que têm sido tomadas vão no seu sentido oposto. É mais ou menos o seguinte, é você querer estar numa estrada que está sofrendo um problema de aumento de tráfego e você tira o acostamento e aumenta a velocidade, o limite de velocidade. É basicamente essa visão que... isso não é só o setor rural, não. Todo o setor produtivo, isso conta com o apoio da CNI, isso conta com o apoio das demais entidades empresariais, é assim que tem sido dada a questão da terra. Então, esse tipo de reestruturação é que a gente chamaria, propriamente dito, de uma economia verde. Por que a gente considera que ela é socialmente inclusiva? E essa é uma grande diferença. Os processos convencionais hoje de expansão de produção, vou falar particularmente do agro, depois a gente pode falar do industrial. Vamos pegar no agro. No agro, hoje, se dá em cima de mecanização. Uma mecanização que aumenta um ganho de escala, uso muito intensivo de agroquímicos, defensivos agrícolas, vulgo agrotóxicos, tá? E para expandir essa área, ganha economia de escala, o que se faz? Expulsão da agricultura tradicional. Eu não vou entrar aqui na questão da titularidade da terra, que é outro problema. E a MP 910, basicamente, é o que é um grande roubo do patrimônio público, porque a grilagem, oficializar a grilagem, você chega numa floresta pública, desmata, queima, diz que aquilo é tudo e você ganha o direito de propriedade e revende depois. É isso que está querendo ser aprovado agora no Congresso Nacional. Nessa semana, diga-se de passagem. E a gente tem tentado evitar. Mas voltando à história da agricultura, e eu coloco o quê? Eu coloco uma agricultura altamente mecanizada, é produtiva, se eu defino por produtividade, a capacidade de gerar sacos de soja por trabalhador, ela aumentou muito. Sacos de soja por hectare aumentou. Mas ela não é sustentável do ponto de vista das consequências, as externalidades negativas que ela gera. E esse tipo de ação resultou em tudo que a gente está vendo aí. E o pior de tudo é a pecuária extensiva, que é responsável por mais da metade de ocupação do território, é bem mais da metade do desmatamento. E essa pecuária extensiva, ela gera praticamente nada de emprego, ela é uma forma de baixíssima produtividade, então ela não permite inclusão. O que seria uma agricultura sustentável? Uma agricultura de baixo carbono, se possível orgânica, que envolve uma ocupação, um nível de ocupação muito maior. Só para fazer um contraste, eu não sei quantas das pessoas têm noção da vida rural, a maneira como se toca uma fazenda de gado para corte é completamente diferente de uma maneira que você toca uma fazenda para leite. A criação de gado leiteiro precisa ser intensiva. Não adianta você soltar a vaca lá no meio do pasto e daqui a 6 meses vir ela para pegar tirar o leite. Você tem que tirar o leite todo dia. Você não vai correr até lá. Você precisa criar ela num espaço mais limitado. E esse espaço mais limitado requer um cuidado. Isso requer mão de obra. Então, as atividades que são mais voltadas a uma visão sustentável, que requerem mais cuidado. Agricultura sem fogo. O que é agricultura sem fogo? Não utilizar a queimada como maneira de limpar a terra. Dá mais trabalho, dá mais trabalho. Mas dar mais trabalho significa dar mais ocupação. E a gente precisa valorizar isso. Tá? E esse tipo de agricultura ela tem de ser muito menos destrutiva, ela é menos erosiva, por exemplo. Porque como você vai lidar com uma área menor e com um trabalho mais intensivo, você tem mais cuidado na forma de lidar com isso. Tá? Eu poderia fazer outros exemplos, piscicultura. Né? Uma coisa é você pegar tilápia e soltar num reservatório hidrelétrico, ou pegar tucunaré e soltar no reservatório hidrelétrico e chamar os caras para pescar. Né? Consequência desastrosa. Outra coisa é você fazer um trabalho de piscicultura manejada com comunidades ribeirinhas na Amazônia, onde eu vou criar, por exemplo, o tambaqui, que é uma espécie nativa. Então, não tem nenhum risco se o tambaqui sair e escapar da minha área de criação, porque ele está ali mesmo. E, ao mesmo tempo, permito que isso seja feito de uma maneira muito mais natural, incorporando o indivíduo na terra. No caso da indústria manufatureira, isso é mais difícil porque o processo de desindustrialização é tão violento que a gente teve desindustrialização tanto das atividades que têm um caráter mais verde quanto das marrom. Mas, grosso modo, a indústria que sobreviveu no Brasil é uma indústria que sobreviveu por ter sido mais
competitiva em cima de ou algum tipo de subsídio, ou energia barata, ou o não tratamento adequado de resíduos. Então, se você for ver o perfil da indústria que sobrevive no Brasil ao processo de desindustrialização, é uma indústria que se caracteriza por ser de baixa capacidade inovativa, baixa ocupação e intensiva em recurso natural, intensiva em problema ambiental. E o que a gente quer? A gente quer o retorno de uma indústria que seja intensiva em inovação, que seja intensiva em trabalho e que gere alto valor agregado. Então, a gente costuma dizer que uma indústria de baixo carbono, uma economia de baixo carbono, é uma economia de muito cérebro e de muita mão de obra, porque eu preciso recuperar o fator humano. Bem, a gente pode citar N exemplos aí para a área da sua praia, que é a energia, né? A gente praticamente não teve nenhum modelo, nenhum grande plano de expansão em eficiência energética. E eficiência energética é uma área onde o Brasil tem um potencial gigante de expansão de oferta sem grande obra. Ah, mas isso não é keynesiano porque isso não vai ter grande geração de demanda efetiva. Sim, no curtíssimo prazo não, mas se você imagina a capacidade de geração de emprego e principalmente de formação de mão de obra. E a gente está falando em quê? Ar-condicionado, né? Uma coisa que parece meio boba. O problema de regulagem de ar-condicionado é um dos grandes problemas de eficiência energética. E se resolve como? Com capacitação de mão de obra. A gente fez um estudo recente para a Organização Internacional do Trabalho, que estava fazendo uma avaliação, é um estudo mundial, a gente fez o estudo brasileiro, sobre habilidades para a geração de empregos verdes. A primeira coisa que a gente fez foi o contraste de empregos que poderiam ser caracterizados como empregos verdes no Brasil, como eles evoluíram ao longo dessa década. E a nossa base de comparação foi 2010 contra o último ano que a gente tinha informação relativamente sólida à época, era 2015 e 2016. Então, ainda não pegou o governo Temer nem o governo atual. E o que a gente viu é que não houve expansão de emprego verde. Por quê? Porque não houve nenhuma ênfase para isso. Então, o que você tinha de emprego era serviços de forma geral, mas você não tinha, por exemplo, um esforço específico de qualificação que eles chamam de VET, né? Que é treinamento de vocação educacional. Né? Você vai treinar ali o skill, né? Vocational Educational Training. E a gente tem muito pouco disso. Mas o grande problema para a geração de um trabalhador verde não é nem essa crosta que você coloca de treinamento, é a base, é a educação. Então, quando você compara um trabalhador brasileiro com um trabalhador alemão, não adianta imaginar que você vai fazer um período de 3 meses de treinamento com esse trabalhador e ele vai sair dali, eles vão sair em condições iguais. Porque para você conseguir entender a lógica da sustentabilidade não é o que você faz, é como você faz. A agricultura pode ser predatória, pode ser sustentável. A diferença é como ela vai ser feita. A atividade industrial pode ser predatória, pode ser sustentável. Depende de como ela vai ser feita. A geração energética pode ser sustentável, pode ser predatória. Mas para entender esse como, é necessário você ter uma base educacional. E aí é o grande problema brasileiro. E esse drama, sem essa base educacional forte, você não consegue gerar as habilidades necessárias para uma competitividade autêntica. E aí a gente fica rodando de novo no círculo vicioso da competitividade espúria. Eu repito mais uma vez, eu cada vez mais retorno a Frank Silver. E a visão dele, eu vejo como ele estava certo, como ele estava prevendo coisas que iriam acontecer depois. Enfim, né, que já estavam acontecendo. Então, nesse sentido, eu creio que, dadas as limitações na área federal, é necessário a gente avançar para algum lugar. Onde pode avançar? Na área educacional tem espaço. Por que a área educacional? A área educacional é uma área que é principalmente subnacional e privada. O governo federal se interfere muito pouco na educação. Ele fala um pouco de gabarito, de currículos e tal, mas não tem um poder, faz o Enem, ou não faz, dependendo do governo, mas ele interfere muito pouco. E no subnacional a gente tem um espaço grande, por exemplo, para coisas do tipo incorporação de
maciça de alunos de graduação para fazer treinamento em escolas de primeiro e segundo grau. Por que não? Nós temos um conjunto significativo. É um país muito desigual, mas é um país de população muito grande. Ou seja, mesmo sendo desigual, a elite brasileira tem um tamanho grande. Ela teria um potencial grande para fazer isso. A área de saúde é uma outra área óbvia. Agora, não adianta discutir saúde pública sem discutir saneamento e habitação. Isso ficou evidente. Não há como eu fazer isolamento social se a pessoa não tem uma condição adequada de viver. Então, tema número 1 de saúde é o que? É saúde pública, é saneamento e habitação. Essa não será a última epidemia, infelizmente. Aliás, eu estava assistindo uma palestra do Temporão, ex-ministro da Saúde, ele alertou que no século XX foram 2 pandemias. E essa já é a 5ª do século XXI. E o período de intervalo entre elas está cada vez mais curto. Então, já pensando a próxima pandemia, é necessário que as pessoas tenham condições próprias, adequadas de habitação, né? E que essas habitações não corram risco de desabamento e que elas tenham água encanada e tenham esgoto. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E isso é construção civil. E aí entra um outro aspecto interessante do subnacional. O potencial de geração de emprego via gasto público é muito maior no subnacional do que no federal. É muito mais fácil você imaginar uma frente de contratação da prefeitura, ou talvez do Estado, para fazer limpeza de rio e valão, para fazer reflorestamento, para fazer mutirão de construção com acompanhamento técnico adequado, do que imaginar que vai ser o governo federal que vai sair por aí. Então, eu diria que um dos principais fatores que vai determinar a nossa capacidade de sair bem ou mal dessa crise toda é a capacidade fiscal de estados e principalmente municípios conseguirem se articular para isso. E a gente, teoricamente, não está preparado. Eu digo isso que no Instituto de Economia a gente não discute o subnacional. A gente gasta 10% do tempo falando do subnacional. É sempre o Brasil, o federal, o nacional. E a gente não tem essa visão da gestão local como elemento de sustentabilidade. Esse é um outro princípio básico que a gente aprende no beabá da sustentabilidade, né? Pense global, mas haja local. E é isso. Eu acho que isso também tem a ver com o setor privado. O processo de concorrência hoje, a sobrevivência hoje no setor privado, ela está muito desigual dependendo do setor. Em alguns setores o processo é trágico. Eu conheço o pessoal da Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Natureza, turismo de aventura. Eles estão desesperados, porque eles não têm nem onde, mesmo que ele quisesse fazer turismo, os parques estão fechados, não tem turismo, não tem demanda. Esse é um setor que os operadores, se eles não têm outra fonte de renda, eles vão desaparecer, né? E outras atividades afins. Enquanto que determinados setores vão passar de forma relativamente incólume. Por exemplo, o agroexportador vai estar muito mais preocupado com a queda de demanda internacional e o preço do que um problema específico de restrição de oferta. Então, a gente precisa pensar também qual é o empresário e que setor a gente quer. E, infelizmente, os sinais que o Congresso tem passado têm sido no sentido oposto, né? Tem avançado na agenda da flexibilização de trabalho, inclusive com a ideia louca de se dar um incentivo para o empresário persistir, mas sem que ele mantenha um emprego, o que não faz sentido nenhum. Já tentaram empurrar perda de direito trabalhista nessas votações emergenciais do Covid, associadas ao Covid. Então, essa agenda também ela está muito mal. O que fazer? Trabalho de formiga, de novo. A heterogeneidade estrutural da economia brasileira é muito grande. Tentar identificar quais são os setores onde eu tenho um espaço de atuação. Uma coisa ficou muito evidente: a necessidade estratégica de termos capacidade endógena de produzir fármacos e outros produtos de alto conteúdo tecnológico. Não é apenas uma questão de fármacos, é uma questão de tecnologia de informação, equipamento, uma série de elementos adicionais.
e que devem ser privilegiados. Então, que tipo de setor a gente quer avançar? E por aí vai, né? A política industrial deve incorporar esses elementos de sustentabilidade. Cadu, queria agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente ter, oportunidade também de se rever, né? 2 botafoguenses, né? Exatamente. Aí a gente podia fazer podíamos fazer um outro programa, né? Só sobre o Botafogo, exatamente. E gostaria de agradecer ao Carlos Eduardo por ter vindo aqui, conversado com a gente, tudo bem. Bom, então, senhores, obrigado ao Cadu, obrigado aos nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham no canal do IE, que acompanham esse programa e a crise, e nós vamos nos ver, né, num novo programa do canal do Instituto de Economia. Se cuidem todos, né, e vamos em frente, seguindo a vida. Cadu, brigadão, nos vemos no Engenhão quando a gente puder, não é isso? Quando acabar tudo isso, a gente se encontra lá no Engenhão. Um abraço a todos. Um grande abraço. Um grande abraço botafoguense. Ser botafoguense tem uma vantagem, né? Nos torna mais resilientes. Isso. Então, a gente sabe que é sobreviver a uma crise. Valeu, Cadu. Nos vemos. Um abraço a todos. Tchau.